Olá, hoje nós estamos iniciando a disciplina Jogos de Empresa, né, do curso de Engenharia de Produção. E vou apresentar aqui para vocês rapidamente a ementa da disciplina, o que está previsto para vermos durante a disciplina. Nós temos aqui jogos de empresa, né, vou apresentar o histórico, a origem, né, de onde os jogos vieram, falar um pouquinho aí da natureza, das etapas, o processo decisório, né, os jogos como ferramentas e apoiando o desenvolvimento de atitudes e habilidades, jogos de comportamento e depois nós vamos falar aqui de simulação e jogos de empresa. O nosso curso ele vai focar, vamos usar um simulador, né, que é o ProModel, e vamos usar 3 jogos que vão ser jogos de empresa. Muito bem. As definições de jogo, então eu apresentei aqui vamos apresentar várias, e vocês vão observar o seguinte, né? Que em jogos, né, uma das coisas que são características de jogos, e veja bem que essa definição é genérica, não é para jogos de empresa, jogos no sentido geral, né? Então, geralmente você vai perceber o seguinte, né? Uma característica dos jogos é que você não tem um propósito de ser uma coisa séria, né? Ou seja, alguma coisa que tem uma finalidade específica, né? Normalmente está voltado para o entretenimento. E para passar o tempo, né? Você tem essa lógica de associar jogos, às vezes, com um passatempo também, tá? A outra coisa que nós vamos verificar, né, é que os jogos também têm associado a eles a ideia de que você tem regras, né? Ou seja, os jogos têm que ter algum conjunto de regras que oriente o agir dos jogadores dentro do jogo, né? Então, isso nós vamos ver mais ou menos a mesma coisa. Olha aqui, né? Atividade livre, voluntária, né? Separada no tempo e espaço, ou seja, você não tem uma conexão com a vida cotidiana, ou seja, o jogo entra dentro do seu espaço de vida, mas ele não tem uma função bem definida ali dentro. Então, outra definição que aparece aqui, né? Então, engajar-se em atividades voltadas para a realização de um estado específico. Observem de novo, né, a ideia aqui das regras, né? E outra coisa interessante, né, que o jogo, né, a ideia com o jogo é que você não esteja voltado para a eficiência como é no trabalho, né? Ou seja, o jogo é voltado para a realização de uma determinada atividade sob determinadas condições. A outra definição que nós apresentamos aqui, né, vocês vão verificar, um exercício de sistema de controle voluntário, né? Veja bem, né? Esse é outro aspecto bastante comum em jogos, né? Ou seja, os jogos é uma atividade que se faz de forma espontânea, de forma o indivíduo é que define, né? De novo, as regras, né? E a outra coisa é que essas regras provocam um certo desequilíbrio onde os jogadores têm que voltar para o estado natural do sistema. Outro exemplo que nós temos aqui, né, ou seja, representação de um sistema formal fechado que representa um subconjunto da realidade, né? O jogo poderia estar relacionado a isso. A outra coisa que começa a aparecer aqui, ó, interação e conflito, né? Ou seja, alguns jogos você pode provocar o conflito de forma intencional, né? Ou seja, para que as pessoas vivenciem o processo de competir, de, obviamente, aprender esse processo. Ainda outra definição aqui, né? De novo, né? Olha lá, as regras aparecendo nessa definição também e associando um objetivo a ser alcançado, né? Ou seja, os jogos têm que levar os jogadores para um determinado objetivo. Veja bem que às vezes esses objetivos podem ser pessoal, né? Ou seja, o indivíduo tem que simplesmente às vezes ser bem sucedido no jogo, né? Ou seja, o objetivo é o sucesso, não é necessariamente uma conquista específica. De novo, né? Vamos verificar aqui, ó, né? Jogadores que se envolvem em um conflito artificial, né? Ou seja, você cria essa ideia. Então, por exemplo, um dos jogos que nós vamos utilizar, vocês vão competir uns com os outros, né? Então, essa ideia da competição é colocada de forma artificial no jogo para representar, por exemplo, a ideia de mercado.
Então, o histórico de jogos, né, se vocês procurarem na literatura, nós vamos verificar o seguinte, né, a origem dos jogos é que os jogos de guerra, né, ou seja, o que se sabe na literatura é que esses jogos aí foram originados mais ou menos aí em torno de 3000 a.C. e nós tínhamos basicamente dois jogos, né, nesse período que é relacionado na literatura, né, esse Wei'ai e o Chaturanga, né, o primeiro na China e o segundo na Índia. Fazendo depois, já aproximando para a época atual, nós vamos verificar aqui um jogo muito importante, que é esse jogo Kriegspiel, que foi um jogo de guerra também, e ele surgiu na Prússia, né? E também tinha essa finalidade de representar um cenário de guerra. E em 1957 é dado como o primeiro uso, né, ou talvez, pelo menos nos Estados Unidos, do jogo para fim de treinamento de executivo, já para um fim educativo, né, ou seja, basicamente esse jogo aqui, né, o Top Management Decision Game, e foi desenvolvido pela American Management Association. Os jogos eles podem ser classificados de várias formas, né? Então, por exemplo, como que você contabiliza, né, os pontos, a regra que é utilizada para definir quem está na frente ou atrás no jogo, né? Então, vocês podem usar manuais ou sistemas computadorizados, tá certo? Os jogos, quanto ao que eles representam, esses jogos podem ser gerais, né? Ou seja, ele não tem uma aplicação específica. Por exemplo, você pode gerenciar empresas, mas você não precisa necessariamente definir o tipo da empresa num detalhe, né? Ou pode fazer uma área funcional específica da empresa, tá certo? Quanto à interação, você pode ter os jogadores atuando de forma interativa, ou você pode ter outra situação onde eles trabalham individualmente e mais ou menos seria aquela situação de o indivíduo contra o jogo, né? A outra coisa, né, nós estamos aqui já falando um pouco de jogos de empresa, né? Então você poderia, por exemplo, focar em algum setor, né? Por exemplo, indústria, comércio, finanças, serviços e assim por diante, né? E quanto ao tempo de resposta, então hoje basicamente esse tempo real, né, seria esses jogos síncronos, por exemplo, você pode jogar pela internet, onde você toma uma decisão e o jogo já responde em relação àquela decisão que você tomou. E pode, por exemplo, você pode inclusive, né, hoje isso aqui seria uma situação quase impensável, né, mas você já pode ter jogos onde você, por exemplo, poderia usar correio, outros mecanismos que hoje praticamente isso não tem mais sentido, né? Quanto à tecnologia empregada, que também está associado mais ou menos à tecnologia de processamento de dados, né, as máquinas voltadas para processamento de dados e, obviamente, os meios de conexão dessas máquinas, né, vocês vão verificar novamente, né, então, como é um texto antigo, né, vai falar aqui de mainframes, hoje, basicamente, a gente chama isso de supercomputador. Naquela época eles tinham esse nome aí, né? Ou seja, são os computadores de grande porte, que eram basicamente computadores corporativos, e hoje isso já mudou bastante. Mas a gente tem, de novo, a tecnologia influenciando o formato dos jogos, né? Se vocês observarem, a ideia da internet, né, de tecnologia nas nuvens, vai permitir diversas configurações de jogos que até muito recentemente não eram possíveis, né? Quanto às habilidades envolvidas, então eles podem ser especificamente voltados, por exemplo, para desenvolvimento de pessoas, mas podem também estar relacionados para as habilidades técnicas. De uma forma geral, os jogos acabam fazendo as duas coisas, né? O que muda é a intensidade, né? Ou seja, mais focado no desenvolvimento da pessoa ou mais focado em desenvolvimento de habilidades técnicas. Também temos aqui quanto aos objetivos, né? Então, dos objetivos, por exemplo, é esse daqui, né? Ou seja, é associar a diversão com o aprendizado. Então, hoje, mesmo havendo uma grande quantidade de jogos voltados para diversão, né, entretenimento,
boa parte desses jogos também apresentam uma certa capacidade de aprendizado embutido, né? Ou seja, a pessoa há diversão e aprendizado de forma sistemática, junto, né, concomitante. E os jogos analíticos que visam basicamente o jogo, né, jogar o jogo, e os resultados são estudados, né, são analisados, né, ou seja, e a partir dessas análises dos resultados dos jogos é que vem um aprendizado, né, não é simplesmente a dinâmica do jogo. Tá? Quanto à forma, né, então você pode ter jogos de computador, jogos de tabuleiro. Os tabuleiros ainda hoje são bastante utilizados, porque eles têm algumas vantagens em relação aos jogos computadorizados também. Tá? Dramatização e entre outros. Tá? E quanto aos modelos empregados, né? Então os modelos que você pode ter no jogo pode ser um modelo determinístico, né? Ou seja, as variáveis vão representar sempre apresentar sempre os mesmos resultados, ou eles podem ser, essas variáveis podem ter um comportamento probabilístico, né? Então os resultados passam a ser não previsíveis. Quanto à natureza do jogo, né? Então você pode ter jogos sistêmicos, ou seja, trata do funcionamento de um sistema no geral. Podem ser humanos, né? Então as variáveis humanas presentes são o foco, né? Ou podem ser um misto dessas coisas. E quanto à natureza, né? Então nós temos aqui basicamente jogos totais ou funcionais, né? Que envolve, de certa forma, está relacionado com a ideia anteriormente apresentada de jogos sistêmicos ou funcionais, competitivos ou não competitivos. Você pode ter também jogos cooperativos, onde o objetivo é treinar e desenvolver a capacidade de cooperação entre as pessoas, né? Podem ser, como já falamos anteriormente, interativos ou não, genéricos, né? Ou seja, eles não têm uma ligação direta com uma função ou indústria, alguma coisa assim, ou específicos, né? Podem ser jogados individualmente em equipe. Por exemplo, um dos jogos que nós vamos utilizar, ele poderia ser um jogo em equipe ou individual. Nós vamos escolher individual. E como já falamos anteriormente também, eles podem ser, né, jogos que têm variáveis que sempre se repetem as mesmas coisas, ou ele pode ser regido por variáveis que têm uma certa aleatoriedade, né? Ou seja, você não sabe exatamente o que vai sair de valor naquela variável, né? E, obviamente, em relação ao tipo de tecnologia ou computador utilizado. Aqui nós apresentamos algum conjunto de habilidades, né? Só para vocês verificarem, né? Foi tirado desse site que está aqui na parte inferior. E que você vai mostrar, né, relacionar essas atividades em termos de características gerais que está sendo relacionado com elas, né? Então, habilidades cognitivas, habilidades sociais, emocionais e éticas, e aí você vai verificar, por exemplo, o que estaria relacionado com cada uma dessas habilidades, né? Então, cada uma delas poderia ter alguma habilidade específica que pode ser intrinsecamente associada a um jogo, né? De uma forma geral, os jogos têm 3 etapas, né? Nós poderíamos dizer assim. Essa primeira etapa aqui, né, que seria a etapa de preparação, onde você estuda o jogo. O que é o jogo, o que ele representa, o que você deve fazer, qual é a dinâmica dele, etc. Tá certo? Depois, você, então, dessa etapa de preparação, você vai para a fase de jogar mesmo, ou seja, a imersão no jogo, né? Ou seja, onde você toma decisões, obtém o resultado, analisa esses resultados, e com base nesses resultados você muda ou não as decisões que você vinha tomando. E depois de encerrado o jogo, né, nós temos essa outra fase aqui, que é uma fase em que se faz uma análise do que foi o jogo, do que ele gerou de vantagens, né, ou seja, do que foi a vivência do jogo, né, ou seja, o que você aprendeu naquele processo, quais as lições, os aprendizados, e ao mesmo tempo serve também como compartilhamento dessas experiências entre os jogadores. Então, veja bem, cada jogo tem o seu processo decisório. Então, se você estivesse jogando um jogo de manual, você vai ter um jogo de tabuleiro, por exemplo, você vai ter um jeito de tomar decisão, que pode ser mexer pecinhas nesse tabuleiro, por exemplo, né? Se você está jogando um jogo de computador, pode ser preencher uma tela, mas em cada um desses casos você vai ter um processo envolvido, né? Ou seja, uma forma de análise diferente.
Então, os jogos como ferramenta de desenvolvimento, né? Então, o que aconteceu? À medida em que foram estudando os jogos, perceberam que uma das coisas que é recorrente em jogos é que há uma certa imersão da pessoa no processo, né? Então, passa a partir dessa lógica, né, desse entendimento, a se utilizar os jogos, então, como ferramentas de desenvolvimento e aprendizado. E aí você começa a tentar analisar os jogos em função de que habilidades ou que competências você está desenvolvendo e, obviamente, começa a classificar ou agrupar esses jogos ou organizar esses jogos de tal forma que eles possam servir para gerar determinados resultados de aprendizado, né? Ou seja, então aí você começa a associar o jogo com algum grupo de competências, habilidades que vai ser produzidas ou que vão ser desenvolvidas ao longo do processo, tá? Alguns jogos, os jogos de comportamento, eles são basicamente voltados, né, para mexer com aspectos comportamentais das pessoas. Por exemplo, relacionar, por exemplo, você quer que as pessoas cooperem, ou entendam o processo de cooperação, a importância desse processo, então você pode escolher jogos em que as pessoas acabem se utilizando desse tipo de recurso, né? Ou seja, que a necessidade, o sucesso do jogo depende do quanto as pessoas conseguem cooperar entre elas. E a simulação em jogos de empresa, então a simulação é basicamente colocar um modelo para, digamos, ao longo do tempo, né? Ou seja, analisar o comportamento de um modelo ao longo do tempo. E o jogo, às vezes, ele é constituído, na verdade, de um simulador que vai mudando o seu comportamento ao longo do tempo, e os jogadores têm que ir se adaptando ou tomando as decisões que melhor se adaptam a essas mudanças percebidas. Então aqui basicamente eu vou deixar esse slide para vocês como seria sendo o slide relacionado à nossa próxima aula, onde nós vamos começar a falar do primeiro jogo que nós temos, que nós vamos usar, né? Ou seja, esse jogo vai ser utilizado primeiro para vocês entenderem que um jogo não precisa ser necessariamente uma coisa complexa, complicada, usando o computador, pode ser feito com materiais bem simples que está no cotidiano das pessoas, e a outra coisa também fica fácil acesso para essas pessoas, né? Então, esse vai ser o primeiro jogo que nós vamos utilizar, e basicamente nós vamos começar a falar de contabilidade, gestão de empresas, né? Previsão de demanda, preço, pagamento e recebimento a prazo no mesmo ambiente, ou seja, esses são os fundamentos básicos que vão estar associados a esse primeiro jogo. Bom, então com isso finalizamos a nossa primeira aula e vamos para a nossa segunda aula, onde a gente vai jogar o jogo 1, como anunciado, e espero que vocês estejam preparados para essa próxima atividade.